irmão, minha irmã, espero que você esteja bem. E hoje vamos para a nossa terceira aula da Escola Dominical com o tema Vivendo Acima da Mediocridade. E é realmente um prazer poder estar compartilhando com você esse tema. Nós começamos a falar sobre este assunto e se você se lembra, fazendo aqui apenas uma pequena recapitulação, na aula passada nós estávamos vendo qual é a condição do mundo em que nós vivemos e, na verdade, qual é a visão bíblica em relação aos seres humanos, à raça humana. E, logicamente, a notícia não era muito boa. Você que nos acompanhou viu que estávamos falando sobre, por exemplo, o que o Velho Testamento tem como visão da raça humana e nós, então, discorremos de como Deus se decepcionou com a raça humana algumas vezes. Isso depois da queda, depois do pecado de desobediência de Adão e Eva. Nós vamos vendo no Velho Testamento que Deus vai olhando para a humanidade e a humanidade vai decepcionando, vivendo uma vida muito longe do que Deus havia projetado quando ele disse nos céus, façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Então o Velho Testamento tem uma visão negativa a respeito da humanidade. Nós vimos Jesus também, que a visão dele em relação à esperança no ser humano em si não é muito boa. Toda esperança, nós temos falado que a Bíblia nos apresenta, ela apresenta em relação à obra de Deus na nossa vida, a ação do Espírito Santo na nossa vida. Então começamos a mostrar isso, qual é a condição do mundo que nós vivemos. Por isso que as pessoas vivem naquilo que é a média, ou muitas vezes abaixo da média. E o nosso alvo é entender o que é que Deus deseja de nós, qual é o nível de vida que Deus projetou para que o ser humano pudesse viver. Hoje, na nossa terceira aula, eu coloquei aqui como título O Paraíso Perdido. E nós temos como base bíblica, inicialmente, Romanos, capítulo 5, versos 12 a 14. Se quiser acompanhar conosco, eu vou ler aí, Romanos, capítulo 5, 12 a 14. Portanto, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens. Por isso que todos pecaram. Porque até a lei estava o pecado no mundo, mas o pecado não é imputado, não havendo lei. No entanto, a morte reinou desde Adão até Moisés, até sobre aqueles que não tinham pecado, à semelhança da transgressão de Adão, o qual é a figura daquele que havia de vir. Então aqui a Bíblia já nos mostra que por um homem entrou o pecado no mundo e toda a raça humana foi atingida à semelhança da transgressão de Adão. Nós não somos culpados especificamente pela desobediência de Adão, mas aquela desobediência fez com que Adão caísse, como ser humano, e nós então herdamos esta natureza caída, que esse inclusive é um dos conceitos claros da teologia, que é a depravação total do homem. E aí nós começamos a entender que o plano de Deus originalmente era que o homem pudesse viver uma vida plena, uma vida cheia de realizações, de sonhos, de potencialidade, de capacidade. Mas os seres humanos foram atingidos pela desobediência de Adão. Então hoje eu quero mostrar algumas características que infelizmente têm atingido ou têm sido manifestadas na vida dos seres humanos. Por que os seres humanos estão vivendo uma vida aquém? Por que os seres humanos não estão conseguindo viver na plenitude de Deus? Então hoje eu quero falar sobre algumas dessas características. Eu tenho certeza que você irá concordar comigo. Primeiro, a grande característica da raça humana hoje é a insatisfação contínua. Deus colocou a eternidade no coração do homem, diz a Bíblia, porém a pessoa sem comunhão com o seu Criador sofre de um vazio existencial. Então, essa é uma característica básica
dos seres humanos. Aí nós vamos entender alguns comportamentos pecaminosos, algumas atitudes destrutivas que estão na vida dos seres humanos, né? Os seres humanos, nós e aqueles que estão à nossa volta. A Bíblia diz que Deus colocou a eternidade no coração do homem, sem que o homem pudesse entender na plenitude o que significa essa eternidade. Então, o que isso tem causado? Nós temos, então, os seres humanos caídos por causa da transgressão de Adão, nós herdamos essa natureza. O ser humano nasce de uma maneira maravilhosa, é formado no ventre da sua mãe de uma maneira assim maravilhosa, assombrosa, diz as Escrituras, mas algo está faltando no interior do ser humano, que é essa ligação dele com o Criador. Isso nós chamamos de morte. Porém, o ser humano foi criado não só como um corpo físico. O ser humano, ele tem em si a vida eterna. Ele tem em si um espírito que vai viver para sempre. Seja viver depois da morte com Deus, na presença de Deus, ou afastado de Deus, longe de Deus. A estas duas coisas nós temos a denominação de vida eterna, quando depois da morte o meu espírito volta para Deus e vive com Deus, ou morte eterna, quando eu vou para um lugar afastado de Deus. Agora, essa questão do ser humano receber essa eternidade que Deus colocou, como se fosse um chip, né, no coração do ser humano, isso explica a religiosidade exacerbada de todos os seres humanos. Todos os seres humanos estão em busca de algo maior, em busca de uma verdade maior. E essa é a razão dos seres humanos serem extremamente religiosos. Por isso eles acabam confiando em muitas coisas diferentes, não é? A religiosidade bem canalizada, correta, é a religiosidade que descobre o Criador, que descobre Jesus como único caminho, única verdade, única vida. Quem não descobre essa verdade plena em Cristo, continua sendo religioso, confiando em coisas, em objetos, confiando em pessoas, confiando em várias outras verdades. Aí você pode me dizer, mas o ateu, ele não é religioso. Mas mesmo aquela pessoa que se diz um ateu, na verdade ele é ateu porque ele acredita numa verdade maior. No caso, a verdade dele, a verdade maior, é a concepção de que ele diz que Deus não existe. Mas todo ser humano, aquele ultra-religioso que vai lá no seu local de culto todas as semanas, e aquele que se diz ateu, que não crê em Deus, ele também tem esse vazio no seu coração e essa ânsia por entender as coisas sobrenaturais. Tá? Por isso Jeremias fala em Jeremias 29:13, buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Há uma busca do ser humano. Então a primeira característica que eu quero compartilhar aqui hoje é essa, esse vazio existencial, não é? Essa insatisfação contínua. Em segundo lugar, essa insatisfação tem levado as pessoas e consequentemente a humanidade a um outro problema gravíssimo e muito triste, que é a murmuração, o criticismo. Nós vivemos em um mundo em convulsão. As pessoas estão profundamente insatisfeitas, buscando algo, só que elas têm jogado essa insatisfação para fora do seu coração através da murmuração, através do criticismo. Nós vivemos numa sociedade que se preocupa em primeiro lugar em achar culpados. Hoje mesmo estava ouvindo o prefeito da nossa cidade na live que ele faz todos os dias para dar uma conversa aí e notícias sobre a situação da cidade, e ele dizia exatamente isso, como as pessoas são críticas, como as pessoas são maldosas, como as pessoas se ocupam desse criticismo. Isso é uma grande verdade. E aí nós vamos até mais longe um pouco. Nós vivemos hoje a cultura das manifestações. É impressionante. Todo o país do mundo, na Europa, Estados Unidos, Brasil, nós temos a cultura das manifestações. E o tema
Na verdade, ele é diverso. Manifestações pela democracia, manifestações antirracismo, manifestações antigoverno, manifestações em prol de tal coisa. Nós vemos uma convulsão social. As pessoas estão profundamente insatisfeitas, elas precisam achar um culpado e, na verdade, elas não percebem que o que há de errado é o seu próprio coração, que precisa ser preenchido com aquele que nós sabemos que é o Senhor Jesus, a salvação e o Espírito Santo. Uma pessoa que não é salva, está com o seu coração vazio, ela se torna extremamente crítica. O mais triste é que existem cristãos também nessa condição de murmuração. E se tem uma coisa que a Bíblia condena diversas vezes, o próprio Deus condenou diversas vezes, foi a murmuração. Quando Moisés liberta o povo do Egito e aqueles 40 anos no deserto, foi um tempo em que Deus lutou muito com o povo de Israel por causa da murmuração de Israel. E para nós aqui é o criticismo. A gente tem visto coisas tristes. Nós temos visto coisas totalmente contraditórias. Tem pessoas que saem às ruas para defender a democracia e são pessoas que saem às ruas para agir com violência, para destruir patrimônio, para bater em outras pessoas. Que democracia é esta? Eu vi situações assim extremamente interessantes. Nos Estados Unidos, recentemente, as manifestações antirracismo, onde negros, brancos saíram às ruas por causa de um incidente que houve lá nos Estados Unidos, mas há situações assim muito interessantes. Primeiro, essas manifestações antirracismo provocaram muita confusão, muita quebradeira. Policiais negros foram espancados numa manifestação antirracista. Aí eu vi uma situação muito interessante, uma mulher com a sua filha pequena, a filha no meio da manifestação engasgou, pelo que parece, estava passando mal. Essa mulher corre e entrega a sua filha para o primeiro policial que ela encontra, e era um policial branco. E esse policial salvou a vida daquela menina durante aquela manifestação antirracismo. Uma outra situação inversa aconteceu. Nessas manifestações nos Estados Unidos, um homem branco foi espancado. E quem o salvou do meio da confusão foi um outro homem negro, que o livrou de ser mais espancado ainda. Por que eu estou mencionando isso? Porque esse criticismo exacerbado, essa cultura das manifestações, está todo mundo insatisfeito, saem aí às ruas para quebrar, não aceitamos governo, não aceitamos líderes, não aceitamos princípios. Isso tudo, na verdade, é resultado da insatisfação do coração. E é interessante que, volto a dizer, na manifestação antirracista, 2 atos que mostraram que brancos, negros, asiáticos, não importa, são a mesma raça. Na hora da necessidade, um soldado branco salvou uma menina negra. Na hora da confusão, um homem negro salvou um homem branco de ser espancado. É nisso que nós temos que pensar. Deus criou a raça humana. Deus criou os seres humanos como iguais, não importa a cor da sua pele. Mas esse é o espírito do criticismo que está exacerbado na nossa sociedade. Nós sempre queremos achar um culpado. Terceiro lugar é a intolerância. A nossa sociedade tem vivido um tempo de intolerância já faz muitos anos, muitas décadas. Tolerância e ódio, eu coloquei aqui. Apesar de nós ouvirmos um discurso de paz, o mundo está cada vez mais polarizado por questões políticas, por questões de direito das minorias, princípios de comportamento, sou a favor ou sou contra o aborto, sou a favor dessa minoria, eu sou a favor desse partido político. Então nós encontramos a humanidade totalmente polarizada. E as pessoas estão, cada um de um lado, com muito ódio no coração, com muita intolerância, achando que são seres diferentes, que eu tenho que lutar contra o meu inimigo. Quando na verdade Deus criou a raça humana, eu repito, criou Adão e Eva, de um casal veio toda a raça humana, e para Deus é isto que vale. Deus olha para a humanidade e vê uma raça apenas, e não vê inimigos, mas nós fizemos isso. Então é muito difícil vivermos num mundo
desta forma. Um mundo polarizado, um mundo cheio de críticas, de intolerância, de ódio. O quarto ponto que eu gostaria de mencionar, indo já para o final aqui, é que também nós somos uma sociedade extremamente egoísta, individualista. E aqui nós temos uma passagem de 2 Timóteo que nos fala exatamente isso. O apóstolo Paulo, ele na verdade, ele meio que profetiza aqui, ele profetiza de fato como seriam os homens, os seres humanos nos últimos tempos. Então, 2 Timóteo, capítulo 3, versos de 1 a 5. Sabe, porém, isto: nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes, desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, enfatuados, mais amigos dos prazeres que amigos de Deus, tendo forma de piedade, negando-lhe, entretanto, o poder, foge também destes. Não dá tempo da gente explicar cada uma dessas características, mas o apóstolo Paulo fala exatamente isso. Nos últimos dias viriam os homens individualistas, arrogantes, egoístas. Ele, inclusive, coloca uma classe de pessoas dentro da religiosidade. Falsos cristãos, que têm uma aparência de espiritualidade, mas negam o poder de Deus. E nós temos visto isso nos bancos das igrejas. Pessoas que têm uma aparência de cristandade, mas negam a essência do Evangelho, negam a essência do poder de Deus. E é triste ver cristãos extremamente críticos. O mais incrível é perceber que as maiores críticas que nós ouvimos, ou o maior número de críticas que ouvimos nas redes sociais em relação à igreja, vem de supostos cristãos, supostos crentes. Então esse é um espírito desse tempo. Então, 4 características eu mencionei aqui, dando continuidade, né, à situação do mundo em que nós vivemos. Lembrando que com o homem entrou o pecado no mundo e o pecado atingiu a toda a humanidade. Então, primeira, insatisfação contínua, né, um coração vazio. Segunda característica, a murmuração, criticismo. Como isso é triste, como nós devemos fugir dessas pessoas, como diz o apóstolo Paulo aqui em 2 Timóteo. Ele dá uma série de características negativas das pessoas e no final ele diz: foge dessas pessoas. Realmente nós precisamos fugir, deixar de ter amizade com pessoas dessa forma. Intolerantes, pessoas que têm ódio, pessoas egoístas, que seguem o individualismo, né, a todo custo. E como nós dissemos, como eu disse, eu sempre numa aula vou trazer aqui um exemplo de uma pessoa no mundo que foi acima da média. Às vezes cristãos, às vezes nem cristãos, mas pessoas que, vivendo num mundo de mediocridade, conseguiram se destacar e conseguiram realizar grandes coisas. Conseguiram viver acima da média, não só nas suas realizações, mas às vezes no seu modo de vida. E hoje eu quero trazer o exemplo de uma pessoa muito especial, muito especial. Nosso exemplo de hoje é a Princesa Diana. Princesa Diana, ou Lady Di, nasceu em 1981 e faleceu em 1996. Na verdade, ela foi princesa de 1981 a 1996. A Princesa de Gales, Lady Di, foi uma das personalidades inglesas mais marcantes do século XX. Nascida em uma família de nobres, era uma mulher talentosa para esportes e o balé, uma de suas paixões. Depois que começou a frequentar a vida da família real britânica, tornou-se um modelo único de beleza, moda e comportamento. Todos a amavam e se inspiravam em sua personalidade e estilo. Perseguida por fotógrafos, depois da sua polêmica separação do príncipe, morreu em um acidente de carro em 1997, deixando o mundo inteiro em choque. Até hoje é a princesa britânica mais falada da contemporaneidade.
A Lady Di foi uma mulher muito especial, que mesmo vivendo ali na situação, né, do trono britânico, com toda aquela pompa e aparência, ela foi uma pessoa genuína que deixou um legado, né, muito interessante para o mundo. Mas é interessantíssimo entender e perceber que ela morre num acidente, fugindo, né, dos paparazzis, fugindo da imprensa, fugindo daqueles que sempre quiseram cercar a sua vida para encontrar alguma coisa para poder jogar ali nos jornais. O que significa isso? Isso nos fala do espírito de criticismo desse mundo, não é? A Lady Di morreu em função do criticismo exacerbado que havia na sociedade britânica. Mas ela então é o nosso exemplo de hoje, tá bom? Então fique comigo, nos acompanhe. Na próxima aula nós continuaremos a falar sobre como viver acima da mediocridade. Que Deus te abençoe. Até mais.